em exercício lá na cidade de Uruçuí. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Silas. Situação do povo de Uruçuí, eu vejo através de Facebook, de internet, o povo clamando para que haja uma definição. Porque você assumiu a cidade e estava dando um jeito. De repente não há constância, ninguém sabe como a cidade ficará nesses quase 40 dias aí para a posse da nova prefeita. Como é que está a situação, prefeito? Este hoje é o grande problema, porque nós não podemos dar a solução de continuidade. Eu estou, por exemplo, Silas, com 10 caminhões, 3 retroescavadeiras na limpeza pública, cerca de 60 homens. Mandei ir um caminhão daquele compactador do lixo. Sim. O caminhão estava em Bacabal, tive que mandar voltar porque eu fui afastado. Do cargo, Do cargo. Aí o caminhão teve que voltar. Tive a despesa do deslocamento. Então, este é o problema, essa insegurança. Apesar da Câmara ter tomado uma decisão com base na Constituição Estadual, que no seu artigo 104, ela diz que se no caso o governador for processado pela Assembleia, a denúncia for aceita por 2/3, ele ficará afastado por 180 dias. O nosso artigo 70 diz exatamente a mesma coisa. A denúncia aceita por 2/3, o prefeito ficará afastado por 90 dias. E lá foi aceita por 8-1. 8-1. Então, é uma decisão legal, legítima da Câmara, está em simetria com a Constituição Estadual e há essa insegurança jurídica, né? Um dia tem uma decisão, outro dia outra. E a população a gente vê, né? Porque o senhor mesmo, eu vi uma entrevista sua, aqui mesmo, que o senhor participou, que a situação lá, a cidade estava encalhada de lixo, salários atrasados, e o senhor já estava no ponto de colocar esses salários em dias quando foi surpreendido. Mas eu coloquei na sexta-feira, né? Eu voltei na quinta-feira, coloquei todos os salários em dia, Silas. Paguei 2 folhas dos efetivos da prefeitura, outubro e novembro, terminei de pagar a saúde, paguei a educação da zona rural, paguei os comissionados e comecei a pagar o 13º, Silas, da saúde. Que bom, né? E restabeleceu, me parece que alguns postos de saúde que não estavam funcionando. Eu vi no canal de televisão, me parece que uma psicóloga, uma pessoa da área de saúde, dizendo, não, eu estava afastado, eu não estava mais trabalhando porque eu não recebia. E aí o vereador, que agora tinha assumido interinamente, mandou eu voltar. Quer dizer, de serviços importantes, me parece que até do CAPES, né? Silas, na saúde, eu fiz o seguinte, ele tinha fechado praticamente todos os postos, demitido todos os profissionais. Eu readmiti... Como é que funciona uma cidade dessa? Eu readmiti todos os funcionários, médicos, enfermeiros, psicólogos. O CAPES estava com a luz cortada, eu mandei religar a luz, comprei toda a medicação do CAPES, comprei fogão para o CAPES, que não tinha fazer a comida dos pacientes, mandei abastecer o CAPES de tudo. Nos postos eu comprei toda a medicação para todos os postos da atenção básica. E na sexta-feira agora eu mandei comprar, Sila, toda a medicação de pacientes especiais. O cara que toma insulina, por exemplo, ele não pode passar. Bom. E ele não comprava há quase um ano. Não tinha um medicamento, eu mandei comprar todos. Então, na saúde, eu reabri todos os postos, comprei toda a medicação, paguei todos os funcionários. Comecei a pagar até os plantões, uma diferença de plantão de médicos que ele devia desde janeiro. Que coisa, né? E agora, presidente, você está governando, mas ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Qual é a situação hoje do processo lá no Tribunal de Justiça, já que houve um afastamento da Câmara e ele buscou a Justiça para retornar, né? Esse processo lá, ele hoje de manhã, ele voltou para o desembargador Fernando Mendes. Por quê? Porque esse processo tinha sido distribuído para o desembargador Fernando Mendes na quinta-feira. O desembargador estava participando em Belém de um encontro de magistrados. Então, estranhamente, o processo foi mandado redistribuir na sexta-feira. Né? Os advogados não entendem por quê, porque o desembargador não estava afastado, o desembargador não estava doente, não estava fora do país, estava apenas participando de um encontro de magistrados em Belém. Então, por um dia, eles mandaram redistribuir o processo. Mas hoje de manhã, o desembargador Pedro, que foi para quem o processo caiu, deu a decisão que não havia nenhuma razão, que o regimento interno do tribunal não permitia.
Então, o desembargador Pedro mandou que o processo voltasse para o desembargador Fernando Mendes. Então, no momento, o processo já deve se encontrar com o desembargador Fernando Mendes. E qual é a expectativa de que se continue com esse mandato do senhor interino para dar continuidade a essas melhorias, para a cidade não parar e não acabar antes da nova gestão? Silas, em Uruçuí, as pessoas estão fazendo preces, estão fazendo novenas, estão apelando para Deus, para que não haja uma decisão para que o prefeito volte. Inclusive, eu quero até ter uma conversa com ele, eu vou procurar ele hoje, para mim ter uma conversa com ele, eu vou mostrar para ele que esse resto de mandato, esse mês e 5 dias que falta, não há mais sentido para que ele volte para a prefeitura, porque os débitos dele são impagáveis. Os débitos que ele tem são impagáveis. Ele voltando, ele vai apenas comprometer o Natal dos funcionários. Ele não vai pagar os funcionários. É impagável a dívida dele. Então, o sensato, o bom senso e o que o povo de Uruçuí quer é que ele continue afastado, que deixe que eu termine esse mandato, que ele retribua a confiança que o povo de Uruçuí depositou ele há 4 anos atrás, a qual ele frustrou, que ele hoje tivesse um gesto de grandeza e deixasse o povo de Uruçuí em paz, deixasse que a gente fizesse o Natal digno para aquelas pessoas que são, a grande maioria, pessoas carentes. Pobres, né? O débito dele, ele deve a quem mesmo lá, prefeito? Que esse débito impagável aí que o senhor disse. Porque aí eu vejo que o senhor, quando assumiu, tinha dinheiro em caixa, mas o senhor não tinha esses débitos impagáveis que o senhor fala. Então o senhor foi pagar o servidor e botar a máquina para funcionar. Que tipo de débitos são esses? Ele deve a todo mundo. Ele deve os aluguéis das casas que ele alugou. Sim. Ele deve ao transporte escolar, que fazia o transporte dos alunos no município. Eles tinham uma empresa lá, que eles pagavam a essa empresa e a empresa não pagava aos aluguéis. A empresa não tem um carro, não tem um veículo, não tem nem sede em Uruçuí. Eles pagavam essa empresa 140 mil, 148 mil, e a empresa não pagava os donos dos carros. Os donos do carro estão lá com débito de mais de 120 mil reais. Eles devem a Tiquicá mais de 300 mil. Ele deve a todos os fornecedores de Uruçuí, dono de papelaria, de hospital, de mercado, de supermercado. Ele deve a internet. Ele deve a Cepisa, ele deve a água, ele deve tudo. Não tem, ele deve, na educação, ele deve 300 mil de contratos de outubro e novembro. Então é um apelo até que o senhor faz, sobre você vai tentar conversar com ele, para que ele não tente voltar esse mês, para que a cidade, vai ter uma nova gestão a partir do dia 1º da prefeita eleita, que a cidade funcione até lá, né? É o que eu estou fazendo. Eu estou tentando organizar a cidade para que a prefeita eleita, Renata Coelho, receba a cidade com a mínima organização possível pelo tempo. Até porque 35 dias aí, a cidade precisa viver, né? Exatamente. E se ela parar do jeito que CAPS fechado, tudo fechado, é de lascar, né? E o lixo acumulando. Não está, como eu disse, eu estou com mutirão na limpeza pública, né? Tirando diariamente o lixo da cidade. Para tirar o lixo, fazer o lixo, né? E aí o senhor pagou essas folhas de pagamento, há previsão de novos recursos, por exemplo, para ir pagando esses débitos deles ou não? Silas, a nossa situação lá é tão crítica, pois não, que ele deixou, a cidade não tem FPM desde janeiro. Por quê, Silas? Porque a Previdência tem retido por conta de débitos. E ele sequer se dirige à Secretaria da Receita Federal para renegociar o débito. Se ele for lá e renegociar, nós voltaremos a ter o FPM e ainda tem uma parcela lá que pode voltar para os cofres. Eu ainda não fiz isso por conta dessa insegurança jurídica que está, mas hoje mesmo eu vou me dirigir à Receita Federal, tentar renegociar esse débito para que, a partir da próxima semana, o FPM comece a cair nos cofres, né, da prefeitura. E, prefeito, Uruçuí é uma cidade, eu não sei como é que o prefeito de lá, afastado pela Câmara, justamente pela história que você conta, porque o Uruçuí hoje recebe um ICMS razoável para o tamanho da sua cidade, não é, prefeito? Porque tem a Bung lá, tem alguns investimentos que trazem esse rendimento para a cidade. É o segundo maior ICMS do Piauí. Do estado. Do só estado. perdendo para Teresina. Só para Teresina. Só para Teresina. É o segundo maior. E aí não sei como é que se mergulha em dívidas como essa. Qual é a explicação que a Câmara tem, por exemplo, para isso? Silas, a explicação é simples.
é falta de organização e desvios de recursos. Desvio mesmo. Agora mesmo, os portais hoje estão noticiando que ele pagou em 4 meses mais de 1.200.000 reais a uma construtora, a Terra Sul, que não tem uma obra em Uruçuí. Essa construtora não tem uma obra em Uruçuí. Ele não tem uma obra. A cidade está toda esburacada, cheia de lixo, não tem uma obra. Os prédios públicos caindo. Eu, por exemplo, já mandei retelhar a prefeitura, SAMU, mandei retelhar tudo, porque estava alagando, caindo com a chuva. E essa construtora recebeu, de julho a outubro, 1.200.000, quase 1.300.000 reais. As participações aqui, a interatividade com o telespectador, prefeito, as pessoas concordando com o senhor, dizendo que o senhor permaneça até o final do mandato, que a justiça não faça isso, voltar o ex-prefeito. E alguns ainda perguntando, será que diante desse caos ainda há chances de serem chamados concursados, prefeito? Não, eu não vou mexer nessa com situação, concursado nessa situação. Isso aí só falta 35 dias, Silas, para acabar esse mandato. Então, a prefeita eleita Renata, ela vai saber, vai ter condições de chamar ou não os concursados. Eu não vou mexer nessa área. Quer dizer que não dá, como o processo está lá no Tribunal de Justiça, não dá para nós sabermos e darmos uma tranquilidade à população. Pelas participações aqui, a população está aflita, né? Não sabe se vai se dar. Estava tranquila, volta à tranquilidade, mas está com medo do retorno do prefeito. Exatamente. O suspense esse é isso. É que a qualquer momento ele venha a ter uma liminar e voltar. Esse é o grande medo do povo de Uruçuí hoje. Tá certo. Muito obrigado, então, ao prefeito em exercício em Uruçuí, vereador Sévolo, né, que está lá tomando conta da cidade. Tomara que dê tudo certo e que o senhor termine esse mandato aí, né?